Bem-vindos a esta nossa conversa sobre os cavaleiros medievais. As fontes que a gente analisou mostram uma figura bem complexa, né? Guerreiros, claro, temidos, mas também sujeitos a regras sociais, etiqueta. Hoje a gente vai mergulhar em como alguém se tornava cavaleiro. E olha, não era só saber lutar, não. Precisava ter nascido na nobreza, treinar desde criança, ter grana para bancar o equipamento e seguir um código de conduta bem específico. A ideia é entender quem era esse cara de verdade, sabe? Além daquela imagem de filme. Vamos lá, então. Olha, o caminho começava cedo mesmo. Por volta dos 7, às vezes 10 anos, como pajem. 7 anos, nossa. Pois é. Nessa fase, era aprender etiqueta na corte, cuidar dos cavalos, pegar o jeito com armas de treino, tudo isso servindo a um senhor, a um cavaleiro mais velho. Entendi. Bem básico, então. E depois? Aí, lá pelos 14 anos, ele passava a ser escudeiro. E as responsabilidades, aumentavam bastante. Tipo o quê? Bom, aí já era usar arma de verdade, estudar mais a fundo a cavalaria e, o principal, servir diretamente a um cavaleiro. Cuidar da armadura dele, das armas, do cavalo e ir junto pra guerra, né? Era o teste de fogo. Faz sentido. E se o rapaz mandasse bem, aí vinha a sagração, por volta dos 18 anos? Isso. E era uma cerimônia cheia de simbolismo. Tinha um banho ritual para purificar, passava a noite em vigília numa igreja. E as roupas também, né? Lembro de ter lido algo sobre isso. Túnica branca. Exato. Branca para pureza, meias escuras representando a terra de onde ele veio e para onde vai voltar, e um manto vermelho, simbolizando o sangue que ele estava disposto a derramar. Forte. E a espada? Tinha um lance especial com ela também? Tinha, sim. A espada era abençoada. E tinha que fazer um juramento, proteger os pobres, os fracos. A lâmina dupla, diziam, representava a justiça de um lado e a lealdade ou o cavalheirismo do outro. Interessante essa dualidade. E tinha aquele toque no ombro, a colé? Sim, a colé. Podia ser com a mão ou com a lâmina da espada. Era um toque, às vezes um tapa mesmo, no ombro ou pescoço. Um gesto simbólico para lembrar das obrigações. Diziam que era o último golpe que ele receberia sem revidar. Puxa! E essa coisa de virar cavaleiro mudou com o tempo, né? No começo era mais por mérito em batalha. Exatamente. No início, a bravura no campo de batalha podia render o título, o famoso ganhar as esporas. Mas assim, lá pelo século XIII, a coisa mudou. A linhagem, o nascimento nobre passou a ser praticamente essencial. Virou um grupo mais fechado, sabe? Entendi. Uma elite mesmo. E imagino que o equipamento contribuía para isso, devia ser caríssimo. Sem dúvida. E exigia habilidades impressionantes. Imagina controlar um cavalo na batalha, segurando um escudo e uma lança de quase 3 metros, usando só os joelhos e os pés para guiar o bicho. Nossa, é verdade. E a força para manejar a espada, que não era leve. E agilidade para se mexer com aquela armadura toda. Exato. E a armadura evoluiu muito. No começo, lá pelo século IX, era mais a cota de malha, feita de anéis de metal. Pesava uns 13 quilos, mais ou menos. E por cima eles usavam aquela sobreveste colorida, né? Com brasão da família. Isso, para identificação no meio da confusão da batalha. Mas, a partir do século XIV, a armadura de placas de metal começou a dominar. Que protegia mais, imagina. Mas e o peso? Uns 20, 25 quilos, não era? Isso não deixava o cavaleiro meio travado? Boa pergunta. Pesava mais, sim, mas o peso era bem distribuído pelo corpo e as articulações eram bem feitas. Aquele mito de que o cavaleiro caía e não conseguia levantar, sabe? Sei, tipo uma tartaruga de ponta cabeça. Então, não era bem assim. Um cavaleiro treinado conseguia se levantar assim. Na verdade, o peso total nem era tão maior que o equipamento que um soldado de infantaria moderno carrega. E era comum misturar peças tipo placas no peito e malha nos braços para equilibrar proteção e mobilidade. Ah, interessante. E os elmos também mudaram bastante, né? Muito. Começaram com uns modelos cônicos simples e foram ficando mais fechados, com visores, sistemas de ventilação e formatos pensados para desviar golpes. Muitas vezes eram personalizados, ajudavam na identificação. Até os cavalos usavam proteção. Cavalos com armadura. Que loucura! E fora da batalha, como é que eles mantinham o pique?
O treino não parava. Não parava, não. Tinha treino constante. Usavam alvos como a quintana, que era um poste com um braço giratório, para praticar a mira com a lança. E outros exercícios de precisão. As funções deles também variavam muito, né? Podiam ser guarda-costas, comandar uma guarnição de um castelo, formar tropas de elite. Ou virar mercenário, ou ir para as cruzadas. Exato. E para os mais religiosos, tinha a opção de entrar numa ordem militar, como os templários ou os hospitalários. E os torneios, esses deviam ser grandes eventos. Não era só treino, era exibição também, certo? Status, prestígio. Com certeza. Os torneios eram eventos sociais importantíssimos. Tinha a melé, que era um combate mais geral, e as justas, aquele duelo de lanças a cavalo que a gente vê nos filmes. Às vezes usavam armas sem ponta para mais segurança, era a chance de mostrar habilidade, coragem e o tal do cavalheirismo. E tinha até umas justas temáticas, meio teatrais. Que legal. E falando em exibição, eles também eram ligados em moda, né? Parece que fugia um pouco da imagem só do guerreiro. Totalmente, eram super ligados nas tendências, usavam tecidos caros, importados, como seda, brocado, lã da melhor qualidade, cores vibrantes. A roupa era um símbolo claro de status. E o que mais eles faziam para relaxar? Caça era muito popular entre a nobreza. Caçar cervos, javalis, era visto como um treino e uma prova de coragem também. A falcoaria, treinar aves de rapina para caçar, também era um passatempo de elite. E tinha um lado mais intelectual também. Sim, esperava-se que um cavaleiro tivesse alguma cultura. Apreciar poesia, talvez até arriscar uns versos. Eles liam ou ouviam leituras de manuscritos sobre cavalaria, claro, mas também sobre história, lendas como as do rei Arthur, biografias de grandes guerreiros. E jogos de tabuleiro eram comuns, como xadrez, gamã, dados, especialmente para passar o tempo durante cercos longos, né? Então essa figura toda era guiada por um código, o cavalheirismo. Mas imagino que, na prática, nem sempre o ideal era seguido à risca. Ah, com certeza. O código era exigente. Coragem, claro, habilidade militar, mas também honra, lealdade ao seu senhor, justiça, boas maneiras, generosidade. A reputação era tudo. E se o cara pisasse na bola? A desonra podia levar à perda do status de cavaleiro. Existiam até rituais de degradação. Quebravam a espada dele, arrancavam as esporas, destruíam o escudo. Era uma humilhação pública terrível. Mostra o peso que a honra tinha. Puxa vida. E essa preocupação com o nome, com o legado ia até o fim da vida, né? Alguns entravam para ordens religiosas no final. Sim, para garantir um enterro digno, muitas vezes em locais de prestígio. O exemplo famoso é o Sir William Marshall, enterrado na Igreja do Templo, em Londres. As efígies nos túmulos, geralmente mostrando o cavaleiro com a armadura completa, são um testemunho disso. E para nós são fontes visuais incríveis sobre o equipamento da época. Bom, resumindo então, ser cavaleiro era uma mistura complexa, treinamento militar desde muito cedo, uma posição social herdada na maioria das vezes, um código de ética bem definido, mesmo que nem sempre cumprido, e um estilo de vida bem particular, que foi mudando ao longo dos séculos. Exato. E fica uma reflexão, talvez, pensando em todo o investimento, tempo, dinheiro, treino necessário para formar e manter um único cavaleiro. Como será que essa concentração de poder militar e status social numa elite, que era majoritariamente hereditária, acabou moldando não só a guerra, mas toda a paisagem política e social da Europa medieval? Como isso afetou as relações de poder, a estrutura dos reinos, a vida das pessoas comuns? É algo para a gente pensar, né?